amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo e Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da Rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br. Estamos na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. Temos à sua disposição o WhatsApp 974012235 e um telefone aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580, além do nosso Facebook, que está transmitindo este Gente do MPD que Fala. Hoje, como toda quinta-feira, nossa parceria com o movimento Ministério Público Democrático, Gente do MPD que Fala, com o apoio da revista Justiça e Cidadania. Convidados do MPD nesta quinta-feira, Dr. Henrique Nelson Calandra. Prazer tê-lo aqui, doutor Calandra. Prazer, Zancopé. Prazer, amigos dessa tribuna livre, independente, a prestar serviço para o povo de São Paulo e do Brasil. E agora com a internet para o mundo. Também conosco a advogada a doutora Rebeca Ingrid Arantes Robert. Prazer, doutora Rebeca. É um prazer estar aqui novamente, Zancopé. É um prazer aqui dividir a tribuna com os demais que se encontram. É com grande honra que eu aceitei esse convite. Eu agradeço o Ministério Público Democrático na pessoa do Dr. Roberto Liviano. Também conosco o economista Dr. Ricardo Gamal, diretor da Fiesp. Prazer, doutor. Olá, prazer. É uma satisfação estar aqui novamente para falar dos principais assuntos do Brasil e também do mundo. Doutor Gamal, o senhor é economista, o doutor Calandra e a doutora Rebeca são operadores do direito, que é o termo do momento para qualificá-los. Mas a economia brasileira dá susto em todo mundo. Ela vai se reorganizar? O senhor que é diretor da Fiesp. Olha só. A pergunta não é se vai se reorganizar, quando? Tudo depende um pouco da condução da política econômica que, na nossa opinião, vem sendo feita da mesma forma há muitos anos. Há 30 anos a política econômica é muito parecida, seja de qualquer governo que assuma, entre esquerda e direita. Permeiam todos esses governos a facilitação e os beneficiários financeiros do sistema, né? Então, o pagamento de juros do governo aos bancos e ao sistema financeiro tem sido enorme durante todos esses anos, né? Gera um desequilíbrio muito grande. A desindustrialização do país vem acontecendo, na minha opinião, por conta deste ciclo que o país vive, que chamam de ciclo do rentismo, né? O país viveu vários ciclos na história. O ciclo do café, o ciclo da cana, do ouro e, infelizmente, agora o ciclo do rentismo, né? Dos juros que tem assolado aí o país. E nenhum dos governos ainda teve a coragem suficiente para romper com esse ciclo, e ele vem desmoronando a economia brasileira, de uma forma geral. Aliado a isso, tem toda a questão da corrupção, claro, que aliás, também deriva desta coisa, né? A falta de capitais no mercado real gera muitas distorções, não é? E acaba gerando concentração de renda e uma promiscuidade também entre o setor privado e público. O senhor citou corrupção, é a primeira notícia da nossa pauta. Esquemas de corrupção como o da Petrobras, investigado pela Operação Lava Jato, contribuíram para aumentar as desigualdades no Brasil, segundo a ONG Transparência Internacional. A organização destaca que a corrupção ocorre em vários níveis governamentais, causando impactos desastrosos para o desenvolvimento do país. A relação entre corrupção e desigualdade, como exemplo da Petrobras, foi um dos destaques do Índice de Percepção da Corrupção Global, divulgado ontem em Berlim. Doutora Rebeca, doutor Calandra, doutor Gamal, corrupção reforça a desigualdade no Brasil, exatamente o que o senhor estava abordando, doutor Gamal.
Eu vejo assim que a corrupção reforça a desigualdade, mas por outro lado também a desigualdade é um caldo de cultura muito forte para que a corrupção seja mais violenta, maior. O doutor Calanda pode falar. Eu queria lembrar que o movimento do Instituto Não Aceito Corrupção, o doutor Roberto Viviano é o presidente, e o trabalho pioneiro do Ministério Público Democrático nessa área, sempre levantando a bandeira de um Brasil mais limpo, um Brasil mais correto e mais ético. Queria também aproveitar esse ensejo e estar aqui homenageando a FAESP, a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, que apresentou ao governo federal 200 itens de prioridades, e nesses 200 itens de prioridade, uma grande porcentagem já está praticamente atendida pelo ministro Braio Maggi, da Agricultura. Foi lançado a semana passada em Ribeirão Preto o programa da pré-safra com 12,5 bilhões de investimento na pré-safra, e a previsão é que cheguemos ao final do ano com investimento de 200 bilhões na agricultura. E nós temos hoje no setor agrícola, que passa, por enquanto, livre dessas coisas de corrupção e tantas coisas, porque é arrancado da terra aquilo que tem que ser exportado, e nós ficamos aí com a balança comercial brasileira reequilibrada em termos de saldo positivo para o Brasil com o trabalho da agropecuária brasileira. Queria depois também ouvir o Dr. Camal. Eu acho que, sobretudo, nós temos que falar em educação, não é? Dar uma marcha ré no desprestígio que a família sofreu ao longo do tempo no Brasil, dar uma marcha ré voltando a dar o prestígio que tinha o chefe de família anteriormente, também prestigiar os professores, prestigiar a escola, a qualidade do ensino. Eu acho que nós só podemos combater a corrupção, de um lado, com o Ministério Público aparelhado. E o Ministério Público tem feito esse papel realmente de apontar. Está todo mundo achando que o mundo vai acabar porque o Teori Zavascki, meu querido amigo, aproveito o ensejo para lançar aqui um ato de tristeza pelo desaparecimento. No fundo, todo mundo que ocupa, né, Roberto? Acaba de chegar o doutor Roberto Oliviano, quem ocupa um cargo desse, às vezes é um pouco dono da sua própria segurança. E regras de segurança são rompidas por amizades, por A, por B, por C. Então, uma autoridade correndo o risco que ele corria, não podia entrar numa aeronave sem copiloto, não podia fazer um voo para um lugar onde as condições climáticas não permitiriam uma aterrissagem segura, né? Independente se alguém cometeu um atentado ou não. Eu queria só recordar um caso em Minas Gerais, Zancopé e doutora Rebeca, que um capitão chegou, o comandante-geral da Polícia Militar, lá de Minas Gerais, chegou o secretário de Segurança de Minas e ordenaram a ele que fizesse um voo para o interior de Minas. O capitão disse, olha, eu não vou fazer esse voo. A aeronave não tem condições operacionais para fazer, o local não tem monitoramento para condições climáticas como estão lá agora, eu não levanto esse voo aqui. O senhor está preso. Aí falou o comandante-geral. O capitão disse, o senhor pode até me prender, mas o senhor é o comandante da PM. O comandante da aeronave sou eu, não é o senhor. Portanto, eu não decolo. Aí chamaram o copiloto, ficou com medo. Chamaram o comandante do grupamento aéreo, ficou com medo. A aeronave sofreu um acidente, morreu o comandante-geral da PM, o comandante do grupamento, o copiloto, o secretário de segurança. Todos morreram. Isso faz alguns anos em Minas Gerais. Então, eu acho que nós brasileiros, é por isso que eu falo de educação, mais e mais. E o Roberto, que é muito temático nas coisas que faz, num livro até que escreveu ligado ao combate à corrupção, eu acho que tudo isso, esses ensinamentos, têm que ser retidos por nós, né?
O governo não vai bem, a economia não vai bem num país que não respeita a Constituição e cada um acha que é autoria. Colocá-lo no ar. É possível graças à soma de fatores e a parceria com os amigos que tornam esse programa um instrumento de difusão de informação, como a doutora Rebeca, nosso querido Calandra, o nosso Ricardo Gamal, e é sempre uma alegria, um prazer estar junto nessa jornada de cidadania e de fortalecimento do direito de acesso à informação, algo tão importante para fortalecer a nossa democracia. O assunto é corrupção, que reforça a desigualdade no Brasil, exatamente para o senhor que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Aliás, o doutor Calandra, num dos programas anteriores aqui, dizia do teu empenho já jovem, né? Desde moço. Ele ainda é moço, muito mais moço que do nós. que eu, né? Você é jovem há mais tempo que eu. Isso é Essa é a verdade. diferença. Isso é verdade. Mas é o teu empenho em combater a corrupção. Sim. Veja, esse relatório que foi apresentado ontem pela Transparência Internacional é um índice de percepção da corrupção, até porque não existe índice de medição da corrupção, ninguém inventou ainda o corruptômetro, por uma simples razão: a maior parte da corrupção não é denunciada, então não há como medir a corrupção. Você mede a percepção e essa medição é subjetiva. Portanto, é necessário ter cuidado quando se fala disso, porque você não tem uma medição exata e objetiva. O Fórum Econômico Mundial, há 2 ou 3 meses, divulgou o seu relatório. Segundo ele, o Brasil seria o 4º país mais corrupto do mundo. Segundo esse relatório, o Brasil ocupa a posição 79. Por essa discrepância, você percebe que não há referenciais objetivos e totalmente confiáveis. Portanto, são referências relativas à percepção da corrupção. Óbvio que é uma referência importante de a gente observar, até porque 176 países são avaliados e nós devemos ter a observação crítica e cuidadosa em relação a isso. E o que este quadro nos mostra? Além disso que você mencionou, existem algumas questões pelo aspecto global dessa avaliação que são importantes. Dos 176 países, a maior parte deles houve piora nas posições. Ou seja, a percepção da corrupção aumentou. Tá? E em quase 70% dos países medidos, eles estão abaixo da pontuação 50. Ou seja, eles estão abaixo do nível médio. Isso é altamente preocupante, porque nós estamos num patamar de corrupção grave em quase 70% dos países medidos. Doutor Liviano, deixa eu fazer uma colocação. Quando se fala desse índice de percepção, semana passada eu li uma notícia que o Brasil alterou na sua posição 3 pontos. Aí eu fico imaginando, essa alteração de 3 pontos é porque aumentou a corrupção ou porque diminuiu a corrupção? Então essa incerteza que todos têm com primeiro, para relação... esclarecer, o Brasil aumentou 2 pontos. O Brasil tinha 38 pontos. Então, esse aumentou é bom ou aumentou é ruim? Essa melhora é boa. Aumentou Sim. 2 pontos, quer dizer, no ranking houve um aumento de pontos. Mas na posição global, o Brasil está 3 posições abaixo. O fato é o seguinte, esse é um índice anual. Vamos imaginar que hoje fosse aprovada uma reforma política, com critérios para você, por exemplo, impedir as reeleições infinitas no parlamento, com as questões dos financiamentos de campanha, uma série de coisas. Quanto tempo levaria para produzir efeitos isso? Levaria bastante tempo. Não adianta você imaginar que mudanças hoje vão gerar resultados amanhã nesse índice. Esse índice é um retrato de um momento. Né? No ano passado, o Brasil teve uma queda de 7 posições nesse índice. Foi a maior queda de todos os países avaliados. Né? E por que caiu 7 posições? Porque naquele ano de 2015, e apareceu no índice do ano passado, houve a exposição dos dados do Petrolão da Operação Lava Jato. Ou seja, podia ser pior, podia aparecer toda aquela corrupção e não ter havido investigação, processo e punição. Como houve tudo isso, então o Brasil caiu 7 posições. Nesta avaliação que foi divulgada ontem, o país que mais caiu posições foi o Catar, por causa daquela questão da corrupção para a escolha da sede da Copa. Caiu 10 posições. Né? O Brasil ficou numa posição estável. Né? Agora, como bem colocou o Calandra, educação é uma questão fundamental. Você, olhando os países que estão em destaque como topo de bom controle da corrupção, você tem lá a Dinamarca, que pelo 5º ano seguido é o país, segundo esse índice, que tem o melhor padrão de controle. Nova Zelândia, Suécia, Finlândia. O que eles têm em comum?
altos padrões de educação, altos padrões de desenvolvimento humano, sólidas democracias, padrões de governança efetivos, estáveis. Por outro lado, lá embaixo, o que você tem? Somália, Sudão, Síria, tá? O que você tem? Problemas, tragédias, você tem problemas de educação, você tem vulnerabilidades nas suas democracias, nas suas governanças. Portanto, você consegue entender algumas coisas. Olhando em termos de regiões, África Ocidental e América do Sul, regiões do mundo com problemas graves de controle da corrupção. Instabilidades nas democracias, problemas na educação. Portanto, não há dúvida que o Calanda tem razão. Nós precisamos fazer reformas no sistema eleitoral, de financiamento de campanha, precisamos mudar algumas regras no jogo. Não adianta só a Operação Lava Jato, mas nós precisamos educar as próximas gerações. Nós temos um problema aqui cultural de corrupção. Quando se fala em educação, professora Rebeca, né? É advogada, mas esteve aqui no Gente que Fala tem a sua função como educadora. Sim. Qual é a visão desse quadro, doutora Rebeca? Essa questão de que a corrupção ela reforça a desigualdade no Brasil, é evidente que a desigualdade não pode estar relacionada tão somente ao empobrecimento da sociedade, do brasileiro, né, em si. Porque, fazendo uma contraposição com Karl Marx, Weber já identificou que na sociedade, Max Weber, a gente pode identificar um crescimento social ou um decréscimo social com padrões que não só de empobrecimento em si, daquilo que se tem no bolso, mas também com o empobrecimento em outros setores. Uma redução, sim, do desenvolvimento na educação, uma redução, uma dificuldade de inserção em outros setores da sociedade, como o setor cultural, de acesso à cultura, né? E dentre outros fatores aí, sem dúvida, está a educação. A educação ela é importante também para a prevenção, sim, como foi dito aqui, a prevenção a uma sociedade que infelizmente no Brasil a gente tem como corrupta, né? Dificultar esse interesse pela corrupção, enfim, uma questão de moralidade maior por parte do indivíduo na sociedade, porém, sem dúvida que é um fator consequente também, né? Na educação a gente percebe isso como um fator consequente de um país corrupto, a piora na educação. Então, não há dúvida de que esse é um tema relevante para se entender também essa questão da educação. Aliás, uma questão que o Gamal também pode complementar, o Rodrigo Janot esteve no Fórum de Davos, né? E ali ele fez um comentário que foi interessante, porque muitas pessoas falam, Operação Lava Jato está quebrando a economia do país. E ele disse exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Quando você tem corrupção, a corrupção quebra as condições da boa concorrência. Porque, na verdade, o que prevalece? Prevalece o submundo, a desonestidade, né? Prevalece quem oferece mais por baixo dos panos. Quando você tem a equalização pela punição, você tem um reequilíbrio das condições. Você tem uma previsibilidade nos negócios, você tem a limpeza, você tem a prevalência dos bons valores, dos bons princípios. Portanto, quando você equaliza, quando você torna as coisas limpas e justas, a Operação Lava Jato, na verdade, restaura as condições do ambiente de concorrência limpo. E é isso que foi colocado ali. É importante que se destaque isso. A corrupção, ela solapa a boa concorrência. Quando você enfrenta a corrupção, você restaura a concorrência leal, né? A possibilidade de você ter condições justas de concorrer por um determinado mercado. Afastando o dumping, né? Exatamente. De dumping na sociedade. Concordo, mas nós temos que ver uma outra coisa também. Toda essa promiscuidade entre Estado e empresa privada, ela também decorre da concentração das empresas em determinados ramos. Existem poucas empresas que dominam determinados ramos de produção, ou setores inteiros, né? E isso, pouco a pouco, vai gerando também uma familiaridade dos governos com essas empresas. Como você disse, a questão da concorrência, né, Oliveira? A questão da concorrência, sim, é muito importante. Mas se você acaba com essas empresas, né, e não tem outras empresas
que possam entrar no lugar delas, sim, a economia pode ter danos. Porém, o que nós devemos incentivar é a desconcentração, desconcentração do poder. De poder. Eu não estou falando nem Poder de renda. econômico. Político e econômico, né? É da questão de você trazer para a economia um bem-estar maior para que as empresas possam concorrer melhor. E o Estado brasileiro, e eu venho repetindo isso há algum tempo, o governo brasileiro, o Brasil em geral, está num ciclo econômico. Ele está num ciclo econômico já há 30 anos. Nós tivemos o ciclo do café, o ciclo do ouro, o ciclo da cana, agora é o ciclo do rentismo, onde você tem um governo que paga juros aos bancos. E desnecessariamente também. Não é necessário mais isso tudo. Foi necessário na questão da inflação. Mas, hoje em dia, os juros altos estão gerando também inflação. É isso que está acontecendo. Que alimenta. Alimenta, é contraditório, mas é verdade. Eu vou dar um exemplo. Na medida em que você tem juros altos, a concentração de setores quebra muitas empresas e você começa a concentrar os setores produtivos. Esses setores sentam em cima da sua mercadoria e vendem ao preço que quiserem, porque são mais ou menos oligopolizados, e negociam preço entre eles. Além do que, a falta de produção gera um maior custo para as empresas. Eu vou te dar um exemplo. A gente tenta falar menos economês na coisa, Se você tem um empresário que vende 200 unidades por ser determinado artigo de copos, vamos dizer, e ele vai ao mercado e não consegue vender esses 200, vende 150, os outros 50 copos, ele vai no mercado e torra, vamos dizer, faz uma liquidação dos 50 que sobraram. E a inflação, no primeiro momento, ela pode cair. Mas no segundo mês, este empresário não vai mais produzir os 200. Ele vai produzir 150, porque foi o que vendeu. A demanda também gera esse tipo de problema. E o custo unitário de cada copo produzido aumenta. Ele é obrigado também a repassar esse preço. Então, a menor produção gera menor escala também de produção. E, portanto, maior preço. Então, ao longo do tempo, a inflação fica muito resistente com os juros elevados. Esse ciclo vai beneficiando o setor financeiro, que entesoura cada vez mais o dinheiro, os capitais. Os capitais não vão ao mercado e geram uma questão de concentração de renda e de produção também, não só de renda, de produção. E poucas empresas sobram no mercado e a familiaridade com os governos que elas trazem também, que elas vendem para governos, também acontece. Esse tipo de familiaridade. Relação promíscua. A relação promíscua. Eu chamo de familiaridade, mas é a relação promíscua que advém. Então, essa concentração de poder, ela traz também um problema para a corrupção. Vejo assim também, não é só uma questão da educação. Eu acho que a educação, com milhões e milhões de desempregados que você tem hoje, você precisa empregá-los também. E aí você tem uma necessidade de ter educação. Os próprios empresários vão correr atrás para educar o seu empregado. Eu acho que então é algo que é uma simbiose, essa coisa da educação e da economia. Se os dois não andarem, não anda só a educação. Se a economia não andar, a educação não vai andar. Até porque não vai se gerar impostos suficientes para investir em educação. Foi citada a Operação Lava Jato e nesta manhã a Operação Lava Jato prendeu, está no Rio de Janeiro, chama Eficiência esta etapa da Operação Lava Jato, Eficiência, prendeu a ex-mulher do governador Sérgio Cabral, Suzana Melo Cabral, prendeu o irmão do governador Maurício Cabral Santos, prendeu o vice-presidente de futebol do Flamengo, Flávio Godinho, que é considerado o braço direito de Eike Batista, prendeu Tiago Aragão, ex-sócio da esposa de Cabral, prendeu ainda outras três pessoas ligadas a Cabral, Wilson Carlos, mas já estão presas, Carlos Emanuel Miranda, Luiz Carlos Bezerra e o alvo Sérgio Castro, operador do esquema, Francisco Assis, o doleiro Álvaro Galies, mas o objetivo aqui é Eike Batista.
A polícia foi até a casa dele, ele não estava. Agora dizem que ele estaria nos Estados Unidos. Então, o que é, os senhores que são operadores do direito, o doutor Liviano, promotor de justiça, a advogada doutora Rebeca Ingrid, o desembargador doutor Henrique Nelson Calanda e também convidado do MPD que fala, o economista Ricardo Gamal, Eike Batista já está sendo considerado foragido pela Polícia Federal. Não foi encontrado em casa, estaria nos Estados Unidos. Esta informação não tem a confirmação. Então, a questão é que no Brasil cada vez mais está se fortalecendo essa nova situação que nós estamos vivendo, em que ninguém está acima da lei. Pode ter poder, pode ter dinheiro, mas não é por isso que não está sujeito à lei. Eike Batista foi um dos empresários mais poderosos do país, gente que foi titular de parcelas expressivas do poder político, está presa, né? Um executivo que presidia a maior empreiteira do país está preso há quase 2 anos. Né? Portanto, o fato da pessoa ter poder não a isenta da incidência da lei. Né? E o processo deve seguir e todos são iguais perante a lei. Nós temos um longo caminho a percorrer, nós estamos tocando a ponta do iceberg, mas não é porque a pessoa é poderosa que não está sujeita à lei. Aliás, eu sou contra o foro privilegiado, eu acho que isso tem que se rever, porque as pessoas não podem ter blindagens que as protejam da incidência da lei. Nós também defendemos a extinção do foro privilegiado, eu com Roberto Liviano, há muitos anos atrás, mas perdemos a guerra porque alguém, na hora H, alguém com foro privilegiado não quis. Alguém do cangaço. Abrir mão do foro privilegiado. Alguém do cangaço, né? Mas eu queria dizer realmente que esse fato também do trânsito, né? Eu estava vendo a lista dos Cabral aqui presos, né? Talvez Pedro Álvares Cabral nem descobrisse o Brasil se chegasse a essa conclusão, tantos familiares deles, né? Envolvidos aí em esquemas de corrupção. Mas o fato do Eike Batista estar fora, ele é empresário, ele tem empresas fora do Brasil, foi preso numa operação precipitada de um colega da Justiça Federal, aquele caso que saiu andando com o carro dele pela rua, acabou fazendo ao contrário do que devia fazer. Mas o juiz que se envolveu nisso foi afastado, a Justiça prosseguiu, e agora nós temos uma nova etapa em que é solicitada a preventiva, e deve estar decretada a preventiva dele, ou cautelar, não sei. A Polícia Federal já o considera foragido. Foragido não é, porque ele está morando no país e foi, vamos dizer, fazer alguma atividade, se ele está com o passaporte dele e não há nenhuma restrição à circulação, e ninguém é besta de se pôr foragido de um processo que não está julgado, né? O Eike Batista, na realidade, tudo que ele fez no Brasil em termos de jogo de bolsa, lance de ações, se ele morasse nos Estados Unidos, ele estava preso 10 anos atrás. Porque o tipo de coisas que ele fez em relação à bolsa, em relação a empresas no Brasil, nos Estados Unidos, um fio de cabelo de tudo isso não se tolera. O Maluf é procurado pelo Interpol. Aqui ele sai pela rua dando risada. Deixa eu pedir a gentileza dos senhores para entrar em contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Gisele, quero abordar contigo multitarefa. Multitarefa. Como ser um multitarefa que pode afetar o cérebro da pessoa, Gisele? O sistema multitarefa é acionado sempre que tentamos fazer mais de uma atividade mental consciente ao mesmo tempo, Zancopé. Isso ocorre basicamente em 2 situações: atividades externas, concomitantes, como dirigir e parar ao celular, ou quando fazemos uma coisa pensando em outra, como quando trabalhamos e pensando em problemas familiares. Na vontade de otimizar o tempo, partilhamos a atenção e o rendimento cognitivo, baixando a qualidade da expressão mental e levando à fadiga psíquica com maior percepção de estresse. Mas, Gisele, como o cérebro percebe isso? O cérebro humano possui um engenhoso processo de
filtro e engajamento em uma atividade. Quando está concentrado em alguma coisa, está desconcentrado para o resto. Usa um tipo peculiar de abordagem para um determinado processo mental chamado memória de trabalho. Sempre que estamos envolvidos com determinado processo, temos à disposição memórias, criatividade, raciocínio lógico, bom senso e capacidade de reajustes constante diante de dificuldades não previstas. Chamamos isso de função executiva, capacidade de levar a cabo determinada missão. No modo multitarefa, o cérebro precisa automatizar um dos processos e se dedicar ao outro. Logo depois, automatizar o outro para se dedicar ao primeiro, numa constante alternância contextual que leva ao esgotamento, a elevar riscos de falha, queda de performance global, baixo rendimento, levando à frustração da COPER. Gisele, multitarefa, mas qual é o impacto na vida cotidiana e na saúde em geral? Como o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo, com o longo dos anos, pode prejudicar a pessoa? O sistema multitarefa consome muita energia física e mental. A atenção alternada tem um rendimento inferior à atenção concentrada, sustentada em uma tarefa apenas. O ganho quantitativo é complicado pela perda qualitativa, gerando uma matemática de resultados que pode ser muito desfavorável a depender da atividade em jogo. Claro que existem pessoas que têm um talento para multitarefas maior que outras, né? Também tudo depende de qual é a atividade em questão, pois algo já muito automatizado e com baixa variação pode ser relativamente mantido em segundo plano sem grande esforço. Agora, de modo geral, a imersão cotidiana no sistema multitarefa leva ao cansaço extremo, liberação de mais cortisol e adrenalina, substâncias relacionadas ao estresse, com elevação do risco de ansiedade, depressão, dores musculares, tontura, alterações intestinais, problemas de pele e até descompensação de doenças clínicas como hipertensão arterial, diabetes, obesidade, colesterol alto e entre outras. Outro problema é o desbalanço do ciclo sono-vigília. Pessoas com sobrecarga de trabalho e funções apresentam mais dificuldades de início de manutenção do sono, despertando mais cansadas, complicando ainda mais o rendimento cognitivo. O aspecto psicológico do multitarefa pode ser avassalador e leva à temida síndrome de Burnout ou síndrome do esgotamento, relativamente comum em pessoas ditas workaholics, com dedicação excessiva e excesso de obrigações e cobranças da COPER. Gisele, grato pela tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde e até terça-feira, da COPER. Grato. Gente do MPD que Fala, nossa parceria às quintas-feiras com o Movimento do Ministério Público Democrático, com apoio da revista Justiça e Cidadania, promotor Dr. Roberto Liviano, advogada doutora Rebeca Ingrid Arantes Robert, desembargador Dr. Henrique Nelson Calandra, economista Ricardo Gamal. O Diário Oficial de hoje está publicando o desligamento de Almiro Veludo Salvador Neto, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, e de mais 6 conselheiros. Segundo eles, o pedido de demissão coletiva foi motivado pela publicação de portaria do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que altera o número de integrantes do Conselho, forçando uma maioria de indicados pelo atual governo. A maioria dos conselheiros era contrária ao Plano Nacional de Segurança e estava se organizando para aprovar moção de repúdio ao uso de dinheiro do Fundo Penitenciário na política de segurança. Doutor Liviano, doutora Rebeca, doutor Calandra... É só enfeite, né? Fundo penitenciário é só para enfeite, não é para ser usado. Uma situação de guerra, de calamidade, país em crise financeira. Não sei como é que alguém tem... vamos dizer, a ideia triste para nós de dizer que esse fundo está lá só para
guardar o futuro, quer dizer, daqui 2.100 anos não vai precisar mais. É o que o Dr. Gamal colocou, ele rende, o fundo rende. Lamentavelmente é isso, Dr. Gamal, não é usado na sua finalidade, continua aplicado. Nós temos no nosso prédio um fundo de emergência, um fundo para obras. E o fundo é meio gordinho, né? No prédio que eu moro. Então, e aí os condôminos dizem, não, mas o fundo não pode ser gasto e está caindo o problema de fachada do prédio, com risco de cair em cima de alguém. Eu falei, escuta, esse fundo é para exatamente, a situação de emergência é essa. A fachada está deteriorada, o prédio tem 40 anos, está caindo, então pode cair na cabeça de alguém. Não, o fundo não pode tocar. O fundo está esperando a chegada do Messias. Algo Quando paralelo, o Messias chegar, pode usar o fundo. Algo paralelo ocorre com as reservas cambiais brasileiras. Eu Nós fiz temos esse por comentário volta- porque o Major Olímpio é deputado federal e é lá das comissões de segurança na Câmara Federal, disse que esse fundo não é usado. Ele esteve aqui a semana passada e exatamente foi isso que ele necessário abordou. usar em uma hora de emergência. Assim como as reservas cambiais brasileiras. Né? O resultado até do agronegócio, ele se cristaliza muito nas reservas cambiais que estão em dólares. E elas estão nos Estados Unidos. Né? Enquanto se paga um juro enorme aqui, você tem um bezerro de ouro ali que fica se adorando com essas reservas cambiais. Isso não significam nada. Então, bem, não é? é Então, um bezerro de ouro bezerro de brasileiro. ouro, não é? Essa coisa dos fundos é uma questão, não só esse aqui, mas é uma questão realmente complicada no Brasil. E eu acho que isso acaba relacionado a um problema maior de planejamento, de falta de política pública para você trabalhar esse tipo de recurso. Né? E aí o oportunismo e outros interesses muitas vezes acaba se sobrepondo. Né? Quer dizer, essa história que está acontecendo nos presídios, dessas matanças, que aliás chama a atenção o fato de várias pessoas estarem externando manifestações de felicidade em relação a ver matanças. E isso é algo chocante, né? Você vê seres humanos comemorando matanças, porque as pessoas vítimas são criminosos, como se criminosos não fossem seres humanos. Né? Isso é chocante. E essas pessoas podem ter as suas responsabilidades criminais, e estão ali cumprindo as suas penas, não há dúvida. Agora, você celebrar e fazer outro tipo de piada ou conjectura é uma questão complicada, que me parece. Agora, isso que está ocorrendo dessas matanças, eu acho que está relacionado a esse problema, a esse encaminhamento aqui, eu acho que merece uma reflexão que vem se fazendo e muitas vezes de uma maneira talvez desfocada. Falta um planejamento novamente neste tema e essa explosão que vem acontecendo, de uma certa maneira, é reflexo disso. Né? O Estado não se dedica a resolver este assunto, só enfrenta quando a coisa chega num ponto crítico. Né? Não se investe dinheiro nisso. As autoridades discutem esse tema de maneira totalmente apartada. Então você não coloca na mesma mesa. Por exemplo, como você tem o ENCLA a nível nacional, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que há 12 anos, na mesma mesa, no sistema de força-tarefa, enfrenta esta questão e tem conquistado muitas questões importantes. Aqui na questão penitenciária, carcerária, não se faz isso. Então, isso é uma questão que você não vê uma política organizada, você não vê dados organizados nacionais sobre o que acontece dentro das prisões. Agora, lá no Rio Grande do Norte, parece que havia areia usada na construção do presídio. Será que foi o Sérgio Naia que construiu esse presídio? Porque ele usava areia para construir, né, no Rio de Janeiro. Não sei se o Sérgio Naia não está envolvido nessa construção. A areia era da praia de Copacabana, né? Não é qualquer areia, né, Calanga? Mas o fato é o seguinte, que essa questão ela é vergonhosa, né? O grau de falta de planejamento ao enfrentar esta questão aqui, e aí explode. E um outro detalhe, Carandiru em 92 eram reivindicações contra o Estado sobre as más condições carcerárias. Aqui não. Aqui o crime está peitando o Estado e está ficando exposto, porque o Estado não manda lá. É o crime contra o crime
para mostrar quem é mais forte. Facções dentro do E próprio o presídio. Estado assistindo, para mostrar quem é que tem mais poder. E o Estado assistindo. Há muitos anos, quando o indivíduo entra no sistema, não é o Estado que diz em que xadrez esse indivíduo vai cumprir a pena. São os presos lá dentro é que decidem em que xadrez o preso vai ser colocado. Como é que é isso, doutor? Como? São os presos que decidem. Essa cadeia eu em não que quero, eu quero ir pra todas outro as lugar. cadeias são os presos que Eles não acomodam, aceitam. Não aceitam. Não aceitam, tem que levar para eles É, doutor que gerenciam Calando. o equilíbrio Não. dentro da cadeia. Doutor Liviano, Então o doutor Calando, Estado isso é um não tem absurdo. controle. O O Estado cidadão não é tem controle. preso e... Não, eu não quero ficar Quando aqui. a gente fala em São Paulo, ainda... Falando em que espaço, em que cela, Sim, em que sim. xadrez, são os presos Sim. que acomodam isso ali. Então, o Estado precisa reconhecer isso precisa ser tratado com profissionalismo. O presídio não dá O preso voto. entra lá, está destinado à cela 26. Não, ele não vai ficar Não aqui. são os presos que dizem que cela que ele vai. Eles que dizem, você vai em tal cela e tal. Eles lá têm o sistema deles. Existe um poder ali dentro do presídio. E esse poder é que vai decidir em que local ele vai cumprir a pena. Isso é há muitos anos, Zancopé. Pois não, Eu fico doutora. me perguntando onde que os presos colocarão o Eike Batista, porque ele sequer tem escolaridade em nível superior, e nesse momento de prisão processual, se ele realmente for preso, né, que é uma dúvida, onde que ele ficará alocado? Né? Eu gostaria de saber, lá doutor não tem a Roberto. parte política, lá que é Bangu. Né? Agora, uma outra questão também que precisa ser vista e colocada com clareza, você vê a quantidade de armas, de celulares e de objetos proibidos dentro das cadeias. Como é que isso entra na cadeia? É corrupção. Doutor Então, Liviano, eles tá, usam celular, o celular tem que ser a carregado. corrupção, Cela não tem pois é. Então a corrupção está permeando isso de uma maneira gravíssima. Isso precisa ser enfrentado. Quando se diz que o celular funciona, né? Os presos têm cadeia, o celular tem que ser recarregado, mas na cela não tem tomada. Então precisa todo mundo sentar na mesma mesa, Começa sabe? por aí, doutor. Se despir de certas vaidades e coisas, administração penitenciária, judiciário, Ministério Público, Defensoria, precisa procurar esses caminhos com humildade. A cadeia precisa ser um local com uma mínima dignidade para ter uma pessoa ali dentro, sabe? Termos de ajustamento de conduta, precisa encontrar caminhos. Do jeito que isso está, não é possível. Né? Nosso colega, Roberto, o César Bittencourt, que foi procurador-geral da Justiça do Estado do Paraná, e depois doutrinador de direito penal. e depois de aposentado ele foi vice-presidente da OAB Federal, e o César, a tese de mestrado dele era a falência da pena de prisão. Tudo que o Roberto acabou de dizer, o César falou, mas faz 20 e tantos anos, na tese de mestrado dele na universidade lá no Paraná. Então, eu recomendo a leitura, não sei se é É disponível. um grande doutrinador. Quem sabe, César Bittencourt. Roberto, conversar com o César e colocar isso no ar, ou no Instituto, ou no MP Democrático, porque vale a pena ler a pesquisa que ele fez. E ele dizia exatamente, hoje os presos reclamam sobre as condições da prisão. Eles vão se organizar como partido político e vão querer tomar o poder do Estado. É exatamente isso que ele disse. Agora, essa reivindicação dos conselheiros que estão saindo, só fechar isso, realmente a política criminal ela precisa ser traçada de uma outra maneira. Precisa ter mais diálogo e esse conselho precisa ser ouvido, isso precisa ser discutido de uma maneira melhor. O Ministério da Justiça precisa se abrir, precisa organizar isso de uma maneira factível. E não parece adequado destinar dinheiro do fundo penitenciário para a segurança pública. Isso precisa ser financiado por outros recursos. Os presídios estão aí sucateados. Também enfiar gente sem parar nas cadeias não resolve. Precisa rever certas questões da lei, porque do jeito que está também não dá. E fazer mutirões no desespero também não dá. Então tem que fazer várias revisões para reequilibrar as coisas. Planejamento. É o que no último Mas programa nós estávamos falando, né? Que soluções Eu, quando era juiz, Roberto, soluções pontuais são Eu era colocadas para corregedor problemas de presídio. emergenciais e que, evidentemente, que demandam uma política pública muito mais que se aprofunde nesses temas sociais, que haja um estudo mais aprofundado, um estudo que tragam soluções que, enfim, que extermine a corrupção de uma maneira e a criminalidade no Brasil.
comece a decrescer, né, de alguma maneira. E lembrando que eu, quando era corregedor de presídio, o Roberto deve ter feito a mesma função no Ministério Público, a gente visitava os presídios, ouvia os presos e a gente apagava o estupim antes da bomba explodir, né? Hoje o CNJ impõe essa obrigação para o magistrado, para o promotor, e a gente cumpre essa missão. Mas só que nós não temos a ferramenta para apagar o estupim para a bomba não explodir. Porque recebemos aqueles carrinhos de processo, que antigamente eram carrinhos de processo, que tinha ali quase 1.000 quilos de processo todo dia. Hoje vem tudo isso aí pela internet, o juiz muitas vezes fica sem tempo para decidir, que ele ao mesmo tempo visitar o presídio. O ministro Gilmar Mendes, em boa hora, criou o programa Segunda Chance, quando ele estava no CNJ, e depois que o ministro Gilmar saiu, apagaram a luz e nunca mais ninguém tocou nisso, só pensaram em divulgar publicamente punições para juízes, acusados de A, de B e de C, não é? Então, eu acho que está na hora de retomar esse programa. E eu queria também, de algum modo, apoiar as iniciativas do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que foi muitos e muitos anos do Ministério Público, ajudou o Ministério Público na escola do Ministério Público, ajudou a magistratura, foi secretário de Justiça em São Paulo, secretário de Segurança, ocupou vários cargos públicos e de algum modo, porque puseram o nome dele como possível indicado para a vaga no Supremo, para a qual, aliás, ele tem toda a condição para isso, surge uma coisa, quase que um revide no dia seguinte, já o Conselho Penitenciário renuncia. Não seria melhor dialogar com o ministro e... Você vai ter muita politização. Né? Quer dizer, quer falar, parece que ele, vamos dizer, essa exposição dele gerou esse episódio aí de ciumeira dentro do próprio Ministério. Fale, Gamal. Eu ouvi uma notícia que achei absurda e ao mesmo tempo incrível. Eu não sei se é verdade. Que uma facção criminosa havia decretado a paz entre as torcidas organizadas de futebol, e que elas não mais fizessem nenhuma algazarra ou briga entre elas. E é uma notícia incrível essa, porque o Estado, o governo, a educação não consegue fazer, e uma facção vai lá e tem autoridade suficiente para... Tomara que não seja verdadeira. Tomara que não seja verdadeira, né? Mas, ao mesmo tempo, indica o seguinte, né? Que a continuação do que nós estamos vivendo no Brasil e da atual política econômica, de desemprego, desindustrialização, eu acho que a tendência dessas facções criminosas não é, de verdade, enfraquecer. Não é? Elas vão ser alimentadas ainda mais. Não é? O desemprego sobe, e com o desemprego a criminalidade também vai subir. É natural que isso aconteça. Tem muita estratégia para isso. Então, elas não são hoje o que elas eram há 10 anos atrás. Elas estão muito mais fortalecidas. O que elas serão daqui a 10 anos? É a questão até de virarem politicamente até algo preocupante. Já. Então, mas o que serão daqui a 10 anos? Mas o que nós temos que fazer nesse entremeio? Só a questão de segurança, na minha opinião, não resolve. Nós precisamos mudar a política econômica urgentemente para o país. Urgentemente. Concomitantemente, né? Não é, Gamal? O cassino que já está aberto, o jogo financeiro, tem que ser fechado. Vamos proibir o jogo financeiro, porque o jogo de verdade que querem trazer aqui para dentro, esse é muito menos nocivo do que o jogo financeiro. Certamente. Quer dizer, e é papel da Fiesp, é papel da Faesp e de outras entidades promoverem os empregos que foram fechados. Exatamente. Mas só pode fazer isso se fecharem a torneira dos juros altos. Tem algumas Nossa luta agora, inclusive, na Fiesp, nós vamos dar muita prioridade a essa luta contra os juros altos. Né? Na verdade, você caiu de 13,75% para 13% ao ano. Né? Mas imagine uma pessoa que tem lá R$1 milhão. Né? Em vez de ela montar um negócio, ela põe o dinheiro
na taxa Selic, ali no Tesouro Direto, tal do Tesouro Direto, e obtém 130 mil reais depois de um ano. Não há negócio que dê isso, que gere isso, e liquidamente. Não é? O capital está líquido, e não só o capital, qualquer outro negócio que você ponha em uma fábrica, numa loja. Não pode valer tanto a pena. Não pode valer tanto a pena. Então os capitais ficam retidos nessa especulação. Não é? É preciso baixar esses juros para que esses capitais saiam do armário, vamos dizer. Tirar do armário, né? Bem atual. Tirar do armário, né? Algumas Ou debaixo do manifestações colchão, ou do daqueles que estão nos acompanhando. A jornalista Beth Russo está pelo Facebook, e a Cacilda, Dr. Calanda, diz que tem saudade do programa Apamages para a TV Justiça, que o senhor participava. Né? Aliás, acho que era apresentada pela própria Beth Russo. A Beth, né? era a nossa Beth, que era maravilhosa apresentadora. Beth Russo, era a nossa apresentadora. Doutora Rebeca, a saudade senhora dela. é especialista em direito do trabalho. Marcos de Pinheiros pergunta a sua opinião sobre o item da reforma trabalhista proposta pelo governo que prevê acordo entre empresa e sindicato. Nós comentamos sobre isso da última vez, que há uma necessidade de se modernizar a legislação trabalhista, não há dúvida. Mas a nossa legislação trabalhista, ela é uma legislação que se tem que aplaudir, longe da precarização que existe em outros países como o leste europeu, como a legislação da China trabalhista. Nós temos uma legislação trabalhista. Na China tem legislação trabalhista. Pois é, exatamente. Eu também questiono isso, eu também não acredito. Mas nós temos uma legislação trabalhista muito boa, que nos coloca em níveis de países verdadeiramente democráticos, verdadeiramente desenvolvidos, e esse é um dado que não se pode negar. Mas que há necessidade de uma modernização, não há dúvida. Até para que essa economia e essa mudança econômica ocorra, para que o capital saia ali dessa especulação, né, esse capital deixe de ficar ali apenas tão somente rendendo e venha um empresário empreender na sociedade, gerando emprego e gerando mais recursos e a política econômica se dinamizando. Há necessidade que o sindicato pode ser um veículo para isso, para que haja negociações coletivas nesse sentido, para que as próprias partes possam, então, modernizar conforme as suas próprias necessidades, atendendo tanto o capital, de um lado o capital, as empresas, quanto os trabalhadores. Isso, sem dúvida nenhuma, é um caminho, mas eu acho que é um caminho que tem que se traçar de forma paulatina. Né? E não de uma hora para outra, a fingir que os sindicatos estão, sim, suficientemente amadurecidos para que haja essa negociação na atualidade da forma como se pretende. Então, tudo com muita cautela, mudanças com muita cautela. Tem várias manifestações, lógico, o Jaime do Jardim Bonfilioli, a Fátima da Vila Mariana, a Andréia da Vila Prudente, mas Dr. Gamal Rogério do Ipiranga pergunta em que medida a política econômica de Trump poderá afetar ou não o Brasil. Essa é uma questão que é mais bola de cristal do que tudo, né? Porque, mas num primeiro momento o que a gente vê é que ele, o novo presidente dos Estados Unidos, vai querer um certo protecionismo da sua economia. Né? Ele já acabou com um dos tratados que os americanos iriam assinar, o TPP, o Tratado Pacífico, não é? O que indica já também que ele está cumprindo a promessa de campanha, vai terá fazer uma linha protecionista, mas como o Brasil e Estados Unidos não têm nenhum acordo bilateral, né, e se ele quebra os acordos bilaterais de livre comércio com os outros países, teoricamente o Brasil pode se beneficiar, porque nós exportamos muitos commodities para os Estados Unidos, será a matéria-prima para a industrialização que ele quer ali. Teoricamente seria isso. Então existe uma certa tendência que o Brasil exporte mais para os Estados Unidos, na minha opinião. Mas isso é só tendência, vamos aguardar o que pode acontecer. Nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Dr. Gamal, é sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. É um prazer sempre estar aqui com vocês para discutir os principais temas do Brasil e do mundo. Doutora Rebeca Ingrid Arantes Robert, muito bom recebê-la. É um prazer estar aqui, sem dúvida eu acabo aprendendo muito a respeito desses temas,
porque são pessoas especialistas que se encontram ao meu lado, enquanto eu gostaria de falar até mais sobre o direito do trabalho, mas o Ministério Público Democrático, ele tem atuado fortemente na divulgação e no combate à corrupção, e eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui na presença de todos. Doutor Calandra, doutor Henrique Nelson Calandra, sempre enriquecendo os debates, doutor Calandra. Obrigado, Zancopé, obrigado, amigos, obrigado, sobretudo, ao Ministério Público Democrático, o Instituto Sou Contra a Corrupção, todos nós somos. Não aceito corrupção. Não aceito corrupção. E eu acho que era bom que se filiassem, né? Tá, o Roberto podia falar o site aqui no ar, né? Não aceito corrupção.org.br. Vamos lá, vamos entrar e vamos engrossar o caldo aí para isso. Queria dizer que a política americana não deve fazer medo ao Brasil, Camão, porque eu acho que nós vamos ter com esse Tratado Pacífico, prejudicou muito o Brasil. Se ele é cancelado de algum modo, a gente volta a jogar nessa cena aí com os Estados Unidos. A aliança com a Rússia também favorece o Brasil, que tem um bom tratado com a Rússia. Então, várias indiretas coisas, somos beneficiados. Na bola torta aí nós vamos... Queria manifestar o meu apoio pessoal ao presidente da República, sua atitude corajosa em todos os episódios que tem atravessado. Ele que foi nosso professor na PUC, nosso colega de bancada na PUC, e quis o destino que ele tivesse dirigindo o Brasil nesse momento, um momento muito difícil, que Deus possa amparar e que ele possa indicar esse ocupante na vaga do ministro Teori, com toda a sabedoria que ele tem, derivada de anos e anos de militância política e jurídica, sem se impressionar com ruídos de cá, de lá, porque foi num desses lances, né, Roberto, que o Celso de Mello, que era um promotor, virou ministro do Supremo Tribunal e está lá até hoje prestando, é o mais conceituado dos ministros que tem lá, sem prejuízo de todos os demais, inclusive do Lewandowski e de tantos outros que estão lá, que são colegas nossos aqui de São Paulo. O gente do MPD que fala toda quinta-feira tem o apoio da revista Justiça e Cidadania, e é possível graças ao empenho do Dr. Roberto Liviano. À época era presidente do MPD, atualmente é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. É nãoaceitocorrupção.org.br, é isso? É isso mesmo. Sempre um prazer estar participando aqui do Gente do MPD que fala. Mais uma vez, obrigado pela participação, Rebeca, Calandra, Gamal, Zancopé sempre com a condução serena, firme, culta, equilibrada, que a gente possa estar junto aqui difundindo informações importantes para termos uma sociedade mais consciente, mais informada, e dessa maneira podemos cada vez mais contribuir para solidificar a nossa democracia, né? E que possamos ser instrumentos de mais justiça, né? E convido todos a participar do Instituto Não Aceito Corrupção, nãoaceitocorrupção.org.br. Até a próxima. Grato. Gente que fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavão, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benemené, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.